21. A questão é como ela está sendo usada, essa tecnologia. O professor está preparado para lidar com essas novidades? A relação entre a educação e as novas tecnologias é o tema da entrevista de hoje com Nelson De Luca Preto, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Olá, professor. Tudo bom? A informática, quando a gente fala em novas tecnologias, as pessoas logo pensam na informática primeiro. Então a gente vai começar falando da informática. A informática, na sua opinião, hoje ela é fundamental no processo de aprendizagem? Eu acho que sim. Primeiro que essas coisas de novas tecnologias já não tem nova coisa nenhuma, né? Quer dizer, tem muito tempo que essas tecnologias estão aí. Quando a gente fala de televisão, de rádio, de internet, de computador. O que traz informação. Não só isso. Esse é o diferencial. Se ela fosse só pelo que traz informação, a coisa estaria andando bem. O problema é que, diferente do que muitos pensam, essas tecnologias contemporâneas, elas possibilitam trazer informação e produzir informação. Eu tenho uma frase já velha, cansada, mas que eu não me canso de repetir quando eu digo assim: nós não precisamos da internet nas escolas, nós precisamos das escolas na internet. Isso é uma diferença de conceito fundamental, quer dizer, modifica tudo. A ideia de escola na internet, em oposição à internet na escola, é aquela relação de que quando nasceu a internet, quando todo mundo começou a usar a internet, todo mundo dizia: que bom, eu vou poder entrar no Museu do Louvre, eu vou poder ir em tal lugar. Isso é bom? É claro que isso é muito bom, mas não basta. Quer dizer, isso o sistema de comunicação fazia, mais primitivo, demorava mais chegar um catálogo do Louvre, talvez nunca chegasse numa escolinha lá longe, mas a ideia da escola estar conectada é que ela, além de fazer isso, ela vai pôr na internet a sua produção cultural. Então, cada professor, cada menino vai se expor na internet. Então, ele vai ser um produtor de cultura e de conhecimento. Mas isso não tem acontecido na maioria das escolas brasileiras ainda, na sua opinião? É por isso que a escola, o estudante acha a escola tão chata ainda? Infelizmente não está acontecendo e se continuar assim não vai acontecer, porque, infelizmente, a última coisa a se pensar é o professor. Então, se pensa em currículo, a vice-diretora da Faculdade de Educação lá na Bahia costuma usar muito uma expressão que eu acho ótima: currículo se faz na escola. Não adianta eu produzir milhares de documentos curriculares se o professor, aquele que está nos vendo aqui, não souber trabalhar com aquelas informações. Então, temos que fortalecer o professor. É salário, é formação, é rede, porque aí o professor não fica isolado. O professor e professora adora coletivo, novidade, coletivo, são animados. Eu rodo esse Brasil aí e encontro 500 mil professores, todo mundo excitados com todas essas questões, e depois vem o governo e os intelectuais dizendo: não, o professor é resistente, o professor é quem atrapalha nada, quem atrapalha é quem não dá condições ao professor poder assumir o processo da educação. Anísio Teixeira dizia isso na década de 50 e a gente não aprendeu. Ou seja, bastante tempo. A gente vai falar do professor mais adiante, agora a gente vai falar da escola. Apenas a utilização do computador, da TV, não é garantia de qualidade no ensino. Mas a tecnologia ajuda bastante. Vamos ver esses dois exemplos de São Paulo. A fazendinha minúscula é do tamanho de um quintal e fica no meio da cidade de São Paulo. Isso, olha que lindo. E tava com filhote. Muito antes de aprender química e biologia, as crianças entendem a transformação da semente nas verduras que vão para a salada do dia. A reprodução animal, o desenvolvimento dos patinhos nascidos aqui na escola. Tá saudável, porque o nariz dele não tá escorrendo, o olho tá sem remeleca. Lição de matemática. Medir e pesar os carneirinhos. O branquinho pesa 53, o pintadinho pesa 50. Processar a lã, transformar o leite em queijo, descobrir a origem das coisas. No interior do estado vai começar uma aula do futuro. Os óculos deixam mais real o que aparece nesta tela. No mundo virtual, eles despencam de 200 metros. É só uma aula de física. Também pode ser um passeio por uma galeria de arte ou por dentro de uma célula. Não dá para imaginar isso tudo na sala de aula. E que sala de aula!
Aqui, quando o aluno chega na classe e abre a carteira, está abrindo um computador. Nesse computador, ele pode fazer pesquisa na internet, escrever texto, e tudo que o professor escreve no quadro negro, que é um quadro eletrônico, aparece ao mesmo tempo aqui na tela do computador. O fato de você não ter que ficar copiando da lousa, poder só prestar atenção pelo computador é bem melhor, ajuda muito. Duas escolas tão diferentes. Qual é a do futuro? E aí, qual é a do futuro? Bom, eu não tenho a menor dúvida que é a primeira. Quer dizer, não é preciso usar a informática para oferecer uma boa qualidade de ensino. Bom, me desculpe a sinceridade, vocês que estão me ouvindo e me vendo. A segunda é do passado, é a mais do passado que tem, apesar de ter tecnologia. Porque realidade virtual não é aquilo, usar a tecnologia para trazer essas informações não é isso. Então, na verdade, a escola do futuro é a primeira com tecnologia. Então, quer dizer, processar lã e entrar em contato com os produtores de lã do mundo inteiro. É discutir a questão da alimentação, do fazer relação entre uma série de elementos. Milhares de relações, conexões. A palavra de ordem é conexão. A palavra de ordem que tem na segunda matéria, a matéria da segunda escola, é recepção. Então você formou ali uma recepção de informações que vem por um sistema informatizado sofisticadérrimo. Então aí você fica, os próprios alunos. Os próprios alunos ficam encantados, a gente também fica, e se diz, puxa, que legal. Legal nada, porque dali, depois que acabar o encantamento, você imagina, nós vamos ter condição de ter um país para estar atualizando esses softwares, esses programas, praticamente de 6 em 6 meses. Então na hora que isso aí ficar velho, acabou a novidade. Acabou a novidade, que é o que está acontecendo nas escolas privadas, onde você tem computadores, os meninos já não aguentam mais. Bom, em relação à internet, que a internet é uma coisa interessante, trouxe uma grande vantagem para quem faz pesquisa, porque você não precisa ir a uma biblioteca, clica ali o mouse e entra onde você quiser para fazer a pesquisa que você quiser. Os alunos mais preguiçosos hoje o que fazem? Fazer os seus trabalhos de escola. Recortam e colam o texto. Isso é uma distorção, na tua opinião? E como é que resolve isso? Olha, eu sou meio radical nisso aí. Eu acho que esse uso é até bom. Porque antes ele copiava da Barça ou de qualquer outra na mão. Mas copiava e ia estudando de uma certa forma, estudar não é isso. Estudar não é copiar, não é decorar, não é memorizar. Estudar é entender o mundo, é se excitar com essas coisas. Então, se ele antes copiava na mão e agora ele pode imprimir, ainda imprime com a URL lá em cima para o professor saber de onde ele copiou. O problema é que isso não é pesquisa. Essa que é a questão fundamental. O conceito de pesquisa e o conceito, as concepções de educação estão erradas. Então o professor trata com 50, 60, 70 meninos que não sabem nem o nome. Aí o que ele faz? Não sabe qual é o texto do menino. E pede uma pesquisa que ele vai para casa e pede para o pai fazer ou vai para a internet copiar. Então, isso não é pesquisa, ele não fez pesquisa. Então, se ele copiou na mão, digitou, mandou fazer, pagou, não faz diferença nenhuma. E nem a escola, nem o professor conseguem orientar ele para que ele faça a pesquisa de fato. Exatamente, porque isso não é pesquisa, isso não é educação. Quer dizer, no momento em que você pega, vamos voltar para a materinha, essa meninada que está ali, mexendo com as vaquinhas, fazendo a cenoura, etc e tal, e depois ela vai produzir um texto, ela não vai encontrar esse texto pronto, porque esse texto ele vai ser fruto da experiência dela interagindo com aquelas coisas. É outra coisa. Então a escola, enquanto... Eu estou dizendo que hoje nós estamos vivendo uma espécie de escola shopping center, né? Você vai lá, e a universidade também, você vai lá pegar a informação. Ora, na hora que você vai lá pegar a informação, você tem uma concorrência com a mídia, com a televisão, vocês têm um canal só dando essas informações, que é o Canal Futura, tem o canal TV Escola e outros tantos projetos que fazem isso. E você tem a internet com todas as informações. Então, para dar informação, não precisaria ter escola nem professor. O problema é que isso não é como suficiente. Processar essa informação. Exatamente. E produzir outras diferentes. A jogada vai ser eu pegar esse monte de informações, sabe, o que eu quero para esse país? Que país é esse? Quer dizer, o que eu quero do ponto de vista da agricultura, né, dos laticínios, na alimentação, é bom, é ruim, como é que faz, tem que ter políticas para isso.
E aí, automaticamente, você vai trazendo para o currículo todos os elementos da biologia, da ecologia, da física, da química, da história, da escrita. E a tecnologia é só um elemento aí nessa história toda? Um elemento, mas não um instrumento. Quer dizer, ela não é uma ferramentinha para fazer, como costumam dizer, para fazer a mesma educação. Ela é estrutura, porque ela possibilita uma nova lógica estar presente aí. Repare, a economia é a mesma, só que com computador? Não é. Tudo mudou na economia. A escola quer continuar a ser a mesma e agora com computador. Agora vamos voltar a falar dos professores e da postura deles nesse universo aí. Muitas vezes os professores se sentem perdidos diante da possibilidade de incorporar as novidades da tecnologia ao contexto da aula. Para ter sucesso, o professor precisa ter intimidade com essas linguagens. E é por isso que algumas escolas particulares estão investindo na requalificação dos profissionais. A professora Sônia dá aulas de matemática nesta escola particular do estado do Rio de Janeiro. Se formou num tempo em que nem se falava em computador. Assim como outros professores com o mesmo perfil, precisou de ajuda para incorporar a informática à rotina de aulas, através de cursos regulares promovidos pela própria escola. Sônia reconhece que atualmente ensinar usando o computador é uma exigência dos próprios alunos. Atualmente todos eles têm muita tecnologia em casa, né? E eu me sentia, antes de saber, eu me sentia assim que eu tinha que entrar na informática para poder fazer alguma coisa. Então veio uma renovação muito grande da minha parte, porque eu comecei a organizar esses programinhas sozinha. Hoje a professora Sônia trocou o giz e o quadro por programas de computador que ela mesma cria. Nós vamos estudar fração, multiplicação e divisão de frações, fração de um número, equivalência e problemas. É melhor para a gente fazer os exercícios, a gente entende melhor. A professora trocou lá o giz e o quadro negro pelo computador, pelos softwares, mas continua lá em frente dos alunos, eles sentadinhos, o modelo não mudou, é isso que a gente estava falando. Essa eu acho que é o ponto. E na verdade ela não trocou, isso provavelmente é a matéria que mostra que ela trocou, porque televisão tem esses mistérios que só vocês sabem, mas que a gente precisa aprender, porque senão termina achando que é tudo assim. Por que não trocou? Porque não se troca, não se trata de uma nova tirar dali e botar outra coisa no lugar. E jogar outra no lugar. Quando a televisão nasceu, disseram que o rádio ia acabar. Acabou? Provavelmente tem muita gente que está vendo televisão com o radinho do lado, principalmente se for jovem, porque ainda vai estar batendo uma bolinha, escrevendo uma coisa, porque fazem 15 coisas ao mesmo tempo. Então, a grande questão é que muda a forma como essa meninada pensa. Então, o professor com tecnologia, sem tecnologia, lá na frente, verbalizando é um modelo que está aí há 50, 100 anos. É o que nós estamos dizendo lá no nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação, na UFMA, que são pedagogias da assimilação. Quer dizer, pedagogias que buscam pegar o outro e transformar no eu. Isso tem que ser modificado. Quer dizer, a possibilidade, e a meninada sabe disso, quando elas entram lá nos blogs, nos chats, com esses esportes radicais, elas vão articulando essas múltiplas coisas, e ao articular essas múltiplas coisas, elas vão produzindo um conhecimento de outra forma, que a gente não está acostumado. Nós, um pouquinho mais velhos, estamos acostumados a ver um programa do começo, meio e fim. A meninada senta com o controle remoto e alucina na frente da televisão. É tac, 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 tac. E o professor está conseguindo mudar essa realidade? Está conseguindo acompanhar a meninada dessa forma como você está dizendo? Não, mas ele não precisa acompanhar, porque ele não é o dono da verdade. Não, então, não é verdade, mas ele é o mediador do conhecimento na sala de aula. Eu costumo dizer de que ele é o negociador permanente de diferença. Então, ele está sendo formado hoje para trabalhar nessa realidade das crianças? Acho que muito pouco, e acho que esse é o ponto que volta ao início da nossa conversa. Que se ele continuar sendo uma peça de uma escola, não é engrenagem. Essa ideia da escola enquanto uma engrenagem, o professor é uma pecinha lá na ponta, é completamente superada. Então significa o quê? De que ele está na ponta desse sistema, dessa engrenagem, e ele tem que executar o que esse processo está determinando. Aí não vai modificar nada. Aí você vai ter uma crise fenomenal. Porque como ele não vai dar conta de acompanhar, saber antes que o aluno tudo, e não é só aluno de escola privada, não. A meninada de escola pública, de bairros populares, sabe e sabe muito, e de informática, e de tecnologia, porque está todo mundo inserido nisso.
E o que a gente precisa fazer é ter um professor qualificado, permanente, por isso a rede. Então a escola tem que estar conectada na internet, porque você possibilita estabelecer uma rede de diferenças. Então é o cara lá do Rio Grande do Sul, com a professora lá da Amazonas, que conversa com a equipe do Canal Futura, conversa com o pessoal da gente lá na Universidade da Bahia, com outras universidades, com outros alunos. Enfim, você estabelece redes permanentes de negociação dessas diferenças, de culturas, de informações e tudo isso. O preconceito, o professor não tem mais, medo da tecnologia, o professor não tem mais. Não sejamos também tão otimistas assim. Claro que tem muita gente que tem resistência, tem muita gente que não vai usar nunca computador e não tem problema. Não significa que agora vai ter todo mundo animado com internet, vendo e-mail alucinadamente como eu, que vejo 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia. Não. Aí você vai ter pessoas que vão usar mais, pessoas que vão usar menos, pessoas que vão incorporar mais televisão, pessoas que vão incorporar mais a leitura do livro, propriamente dito, pessoas que vão trabalhar lá, como nas matériazinhas, com a questão das fazendinhas, etc e tal. O que eu acho é que a gente tem que parar com essa mania de dizer que a culpa é do professor. Quer dizer, se tem problema, cabe às políticas públicas fortalecer o professor. Ele não é resistência de nada. Nelson Preto, muitíssimo obrigada pela entrevista. A gente teria papo para vários programas. Obrigado a vocês. E o Sala de Notícias Entrevista termina aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá.